Sim, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, professor Luiz Alberto Gonçalves. É um prazer lhe ver novamente, lhe ver bem nesses tempos tão difíceis. Em seu nome, eu cumprimento a todos os colegas da UFMG e dizer o meu prazer de estar com os meus dois colegas nessa mesa. Eu vou tentar ser rápido, porque eu tinha preparado uma exposição um pouco mais longa. Eu fiz um PowerPoint e que eu vou seguir o PowerPoint e pular algumas partes, né, para que a gente consiga tentar manter o tempo e ver se a gente faz algum tipo de conversa, né, sobre a apresentação. Por favor, me avisem se estão vendo, tá? Você já está mostrando ele? Já. Eu não estou vendo, não. Ah, agora tá. Tá, agora deu. Apareceu? Tá, sim. Sim. Ótimo. Bom, na verdade, eu quero começar dizendo o seguinte. A minha apresentação está organizada em três aspectos, né? O primeiro aspecto é que eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos em meio a um processo de deslocamento, de transformação do foco teórico, teórico e político, né, de como se pensa o Brasil. Né? O segundo aspecto é que vou chamar a atenção é que esse deslocamento ele é resultado de uma agenda de lutas do movimento negro brasileiro, né, que tem seu início antes da metade do século XX, né, e tem como desdobramento último para o meu argumento a formalização da Lei de Cotas, ou a Lei 12.711 de 2012. O terceiro aspecto está relacionado à reação a esse período, ao resultado das lutas do período que envolve o movimento negro, né, criando um campo normativo, e esse campo normativo ele tem sofrido uma reação. Né? E o quarto e último aspecto, eu vou tentar falar muito rapidamente sobre os desafios. Né? Bom, aqui eu estou mostrando um quadro de como eu vejo isso. Né? Então, durante a vigência da democracia racial, enquanto orientadora do projeto teórico e político do Brasil, né? Penso eu que ela está em erosão já há algum tempo, mas não se erodiu plenamente, né? Eu vou verificar que o sujeito sobre o qual se está pensando, né, e o sujeito que informa a invenção da nação é o mestiço como síntese cultural da miscigenação entre nativos africanos e europeus, que vai justificar, inclusive, a entrada do Brasil no projeto Unesco. Né? Essa perspectiva, durante esse período, o movimento negro tinha uma perspectiva majoritariamente integracionista, com uma memória residual da África, e a sua principal associação do período foi a Frente Negra, que é um pouco representativa, digamos assim, dessa perspectiva. Num segundo momento, e aí eu estou situando mais ou menos a década do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, eu acho que tem a vigência da teoria da modernização, informando como se pensa o Brasil, e o sujeito é um sujeito abstrato, né, de alguma forma, e o principal propósito dessa perspectiva é a aceleração do movimento do desenvolvimento capitalista, projetando a construção, formação de classes sociais típicas da sociedade capitalista, onde a raça é sempre subsumida à classe. Né? Nesse segundo momento, tem início o ciclo de denúncias, inclusive internacionalmente, acerca da existência
de preconceito e discriminação racial no país, bem como a caracterização da democracia racial como uma mistificação da realidade ou como um mito pelo movimento negro e por alguns intelectuais que, de alguma maneira, se associavam, digamos, a essa perspectiva de denúncia. As principais associações negras do período é o Teatro Experimental do Negro, né? Tem a Associação Cultural do Negro, o MLU, as mulheres negras, as organizações de mulheres negras, né? Por exemplo, como a Crioula, Guelendés, que vão surgindo já a partir dos anos 80. Alguns NEABs que surgem nesse período e as organizações não governamentais. Na virada do século XX para o século XXI, aparece todo um debate em torno de um sujeito afrodiaspórico, né? Eu entendo que esse sujeito afrodiaspórico é o sujeito a partir do qual várias dimensões podem ser pensadas, né? E também é um momento que o movimento negro, né, ou os seus ativistas, eles estão entrando ou concluindo, no caso da geração dos anos 70, as suas formações e a circulação, digamos, internacional de alguns membros, de alguns poucos membros, como o professor Luiz Alberto, por exemplo, vai possibilitar que haja um contato, né, e identificações transnacionais compartilhadas entre descendentes de africanos a partir de releituras das experiências nacionais de opressão. O movimento negro ele se pluraliza, né, e aí a gente vai verificar um período de grande pluralização interna do movimento negro e de grupos de jovens nas periferias, favelas, nas universidades, com diferentes orientações políticas e ações descentralizadas que têm como única dimensão de agência comum a busca de uma identificação positiva com a África como lugar de origem e a experiência do legado do Atlântico Negro. Bom, esse processo, na verdade, na minha leitura, ele tem início em 1966, no primeiro festival negro de artes e cultura, de cultura e artes negras, né? E com a presença, né, com o envio de uma carta, presença de Abdias do Nascimento, que vai denunciar o genocídio da população negra brasileira. Bom, esses eventos todos, de alguma maneira, pavimentam o que eu estou chamando de movimento social negro, e eu quero mostrar, ao final, que no presente momento nós nos encontramos numa encruzilhada, né? Então, todo aquele processo anterior, ele pavimentou, né, o futuro, né? Então, a gente vai ter a Constituinte em 87, onde a ação do movimento negro é muito importante, né? A Constituição de 88 reconhece a contribuição, né, da cultura africana e afro-brasileira como patrimônio imaterial, né? Essa agenda se estende entre 88 e 2001, vai resultar na posição brasileira em Durban, em 2001, reconhecendo, né, a existência de discriminação racial e racismo, ou seja, contrariando, de alguma maneira, todas as perspectivas que se centram na questão do preconceito racial e não na discriminação racial e no racismo, né? E, em seguida, a gente vai ter uma série de construções legais, né, que são muito importantes e que vão dar essa configuração de como o Brasil passa a se reconhecer, de alguma maneira, como tributário da cultura africana numa chave, né, não de construção feita pelos intelectuais na chave da mestiçagem, mas na chave das diferenças de cultura
né, europeias, africanas, nativas, enfim, europeias e asiáticas. Então, a Lei 10.639 é um marco extremamente importante nesse processo, né? Mais precisamente as suas diretrizes que alteram, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei 12.711 de 2012. Do meu ponto de vista, a construção desse campo normativo sinalizou, né, para os setores racistas e conservadores, né, que alguma coisa muito importante estava ocorrendo no Brasil e talvez o ponto de viragem do crescimento, digamos assim, da oposição conservadora tenha sido a aprovação da Lei 12.711. Como é que a gente pode observar isso? Né? Qual é o conteúdo dessa reação? Então, aqui, eu marco aqui 2012, de uma maneira mais ou menos arbitrária, para mostrar que, de alguma maneira, o Pacto Constitucional de 88, né, ele não era o fim em si mesmo. Reconhecer a cultura afro-brasileira e africana como patrimônio imaterial da formação social brasileira, né, foi um passo importante, mas insuficiente, mas mesmo sendo insuficiente, né, isso gerou, né, um conjunto de pleitos que foram conquistados, né, o Estatuto da Igualdade Racial, como eu já falei, a Lei 12.288, as ações afirmativas, Lei 12.711 de 2012, e a implementação das diretrizes da Lei 10.639. E aí o que eu vejo é o seguinte: entre o estabelecimento do campo normativo, com leis, regulação, e a implementação, prevaleceu a ausência ou a escassez de recursos monetários para que, de fato, essas conquistas foram implementadas. O pouco recurso que houve, né, assustou, digamos assim, as elites conservadoras e racistas, né? Agora, é importante, quando a gente fala de elite, né, tem que ser incluído aí também as elites acadêmicas, né? As elites acadêmicas têm um papel fundamental nesse processo de reação, né? Então, eu quero dizer que o que assustou, né? O que assustou primeiro foi que, se a gente se lembra bem, né, o recurso do pré-sal, né, ele foi pensado desde 2006, a partir das primeiras descobertas, né, como uma possibilidade de você financiar, né, esse novo arranjo que estava se constituindo no Brasil, né, e, mais especificamente, uma das questões levantadas ainda no governo Lula era que a possibilidade de criação de um fundo social que teria como grande beneficiário da receita governamental o próprio governo na partilha da produção. E a esse fundo, né, foram colocados alguns objetivos, né? Entre eles, havia inicialmente uma proposta de que 100% desses recursos seriam destinados a 3 áreas: educação, saúde e habitação. Bom, isso gerou, por exemplo, discussões assim acaloradas no âmbito das universidades, especialmente nas universidades tecnológicas, como é o caso da minha, em que se visualizava, né, a necessidade de formação de 200 mil engenheiros, né, num período de 2 décadas. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu foi que nós vamos verificar uma reação a essa perspectiva da criação do fundo, né, e essa reação ela vai se dando de uma maneira a retirar o caráter social do fundo e deslocar o recurso do fundo para estados, para municípios
e retirando o investimento nacional. E aí tem algo que é um pouco complexo, mas assim, a gente sai de uma perspectiva de controle estatal do petróleo para uma perspectiva em que as 7 grandes empresas de petróleo do mundo, tá? Especialmente as 7 do mundo liberal, não estou falando das 7 outras, né, que estão espalhadas pela Ásia e pelo Oriente Médio, e esse controle passa, esse novo controle passa a afastar a possibilidade de criação de um fundo que estava sendo pensado para financiar, por exemplo, a educação, Fundeb, desde o Fundeb até a universidade pública nas suas funções, né? Bom, há um senador do estado de São Paulo, muito importante nesse processo, chamado José Serra, que é um dos articuladores, digamos assim, desse deslocamento, né, e do enterro não simbólico, do enterro prático do Fundo Social. E, paralelamente a isso, como essa discussão não é uma discussão pública, e aí a gente vê um certo conluio entre a mídia, né, os setores formadores de opinião, tal, em relação ao que estava efetivamente em jogo, né, a gente vai verificar que vai ocorrer num campo legal de deslocamento do destino do fundo até o seu enterro a partir de 2013. Em 2014, tem início a Operação Lava Jato, em março de 2014. Em agosto de 2016, o Senado aprova o impeachment da presidente Dilma, e a presidente Dilma, ela era uma seguidora, digamos assim, dessa perspectiva de criação do Fundo Social. E, como todos nós conhecemos, em novembro de 2016 é sancionado por Temer a Lei 13.365, e a Petrobras, sob o comando de Pedro Parente, começa a ser gerida como empresa privada, com um gigantesco processo de desinvestimento, venda de ativos e alteração profundas na política de preços de derivados de petróleo. Quais são as consequências disso e o que está em jogo? Bom, na verdade, eu acho que tem algumas consequências que a gente precisa começar a analisar. Tá? A primeira delas é que nunca foi admitido, né, pela supremacia branca, e pensem a supremacia branca, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista da construção do conhecimento, né, que a ideia, uma ideia básica, ou na sua evolução, né, ela foi constitutiva, né, de algo muito pouco discutido na literatura, né? Começa ali com as classes escravistas, e longe de se pensar nas necessidades do grupo negro, né, o que estava em jogo era a manutenção do grupo branco dominante. Né? Isso é mais ou menos senso comum na literatura. O que não é senso comum na literatura? É como foi constituída e se reconstitui a exclusão do africano e do negro na lógica da perspectiva da supremacia branca, envolvendo, obviamente, a autoridade da ciência, que sustenta, por um discurso filosófico moderno, guiado por metáforas oculares gregas e noções cartesianas, promovendo e incentivando as atividades de observação, comparação, medição e ordenação das características físicas dos corpos. Um segundo aspecto dessa Constituição e dessa reconstituição é que a gente ouve o tempo todo uma reiteração e a renovada valorização e apropriação da antiguidade clássica, pensada aí, especialmente grega e romano. É muito comum hoje nos jornais, né, e até alguns jornais republicano, coleções do pensamento clássico. Pensem vocês que essa retomada ela se dá exatamente no momento em que o Brasil, né, na era Lula e na era Dilma, tinham financiado a tradução da História Geral da África.
no sentido de fornecer, né, referências, né, à parte da população brasileira de que o Brasil não é Europa, longe de ser. Né? Então, essa reiteração renovada e valorização da antiguidade clássica é um dos processos reativos do ponto de vista acadêmico. E um terceiro aspecto, que tem a ver com isso, com os dois anteriores, é pela fusão criativa de investigação científica associada à epistemologia cartesiana e ideais clássicos que produziram e se reproduzem nas formas de racionalidade científica, objetividade, que, embora eficazes para a busca pela verdade, pelo conhecimento, elas proíbem, ou proibiam e proíbem a inteligibilidade e a legitimidade da ideia de igualdade negra, tanto na beleza, quanto na cultura e quanto na capacidade intelectual. Na verdade, pensar em termos de igualdade entre africanos e europeus, negros e brancos, era e é motivo para muitos, dentro das nossas universidades, para ser considerado irracional, bárbaro ou louco. Né? Bom, o que eu quero concluir, para ver se a gente começa a discutir alguma coisa, é mais ou menos o seguinte. Esse cenário, né, ele traz para a linha de frente, né, uma tensão contemporânea na reflexão relativa à agência negra, agência política negra, entre um quadro teórico que se organiza em torno de uma perspectiva urbano-industrial versus um quadro teórico que se organiza em torno da perspectiva pós-colonial. Quer dizer, a opção por uma ou por outra perspectiva tem implicações históricas importantíssimas. No primeiro caso, o negro é visto a partir da sua inclusão na dimensão urbano-industrial após a abolição. No segundo caso, eu posso recontar a história do negro no Brasil e na América a partir das próprias rebeliões escravas ou da formação dos quilombos. Um segundo aspecto que nós estamos submetidos nesse processo é a desconstrução da categoria negro, né, da categoria política negra. Então, cada vez mais a gente observa, né, inclusive no âmbito do debate sobre as comissões de heteroidentificação, a desconstrução da categoria negra, que foi uma categoria política criada pelo movimento negro, e a separação do grupo negro a partir de uma perspectiva mais fenotípica, que olha o fenótipo e não a ancestralidade, como, por exemplo, os textos da professora Petronilha, do professor Luiz Alberto, chamavam a atenção para a importância da ancestralidade. O terceiro são as próprias comissões de heteroidentificação. Tá? Eu acho que as comissões de heteroidentificação, elas estão em debate, mas não há dúvidas, né, que elas se orientam, digamos assim, por uma perspectiva de identificação racial que guarda proximidade, né, com o racialismo do século XIX. Um quarto aspecto, né, que eu acho que é o mais importante, é que todo esse processo iniciado em 2013 de questionamento do campo normativo que favorecia as populações negras e pobres, é que, desde 2016, pelo menos, nós vivemos um processo de desconstrução da universidade pública. Essa desconstrução ela vem sendo realizada de diferentes maneiras. Não financiamento da pós-graduação, restrição de recursos para manutenção da universidade e tentativas permanentes de deslocar a noção de público para a noção de parceria público e privada. Né? Isso ocorre no momento de ampliação da entrada de jovens negros na universidade. Eu queria colocar 3 desafios para encerrar a minha fala. O primeiro desafio que me parece que está em jogo
é o seguinte: o que nós estamos fazendo para manter a universidade pública e, nesse sentido, né, não perdemos a possibilidade de ampliar, né, os programas de ação afirmativa. Não adianta você ter programa de ação afirmativa se não tem universidade pública, né? Porque nós sabemos que, por mais que nós tenhamos algumas universidades privadas de altíssimo nível, de altíssima qualidade, a pesquisa e a formação, né, competitiva para a ocupação de posições estratégicas na sociedade brasileira, e de resto em quase todas as outras sociedades, é feito pela universidade pública. O segundo desafio em mantendo a universidade pública, que está em jogo a sua não manutenção, a criação de programas substantivos de permanência na graduação dos estudantes que entram por ação afirmativa e a ampliação e expansão da ação afirmativa para os programas de pós-graduação de uma maneira universalizada no ensino público, né? E o terceiro aspecto, que me parece que tem ligação com esse revival, né, do classicismo grego-romano eurocêntrico, é como a gente reconstrói o currículo desde a creche até o final da formação universitária, que é o doutorado, né, colocando uma pluralidade de perspectivas de formações sociais que representem efetivamente os grupos que formaram as nações, né? Não só a brasileira, mas todas as nações do próprio continente americano. Eu paro por aqui para ver se a gente consegue conversar sobre essas questões que foram colocadas brilhantemente pelos meus colegas. E vamos seguindo. Muito obrigado, Walter, muito obrigado mesmo. Podemos passar, então, agora para o nosso quarto professor para estar falando.